Essa casca velha vai arranca meu comentário. Tá tremendo a perna. Vai, eu tô te achando meio estranho. O que foi isso aí que aconteceu mesmo? Pega o gelo aí, vai, bota dentro da sacolinha. Vamos ver se eu consigo ligar. Tá gritando? Essa mulher pergunta pra ela, que ela sabe o que foi que ela fez. Ele Sabe? tá aí com os ovos tudo doloridos. Essa casca velha vai arranca meu comentário. Ovo é na bunda, purinha. Ih, rapaz, o cara já tinha um ovo e agora acabou, hein, velho? Tá tremendo a perna. Vai acabar com isso aqui agora.